Olá, já deixei pronto a minha argamassa AC3 branca. Foram 5 copos, peneirei, coloquei a água. Olha como eu gosto de deixar a minha massa, que nem massa de bolo, uma massa consistente. Esse é o meu copo medidor que eu uso para pegar a argamassa. Para quem está chegando agora, que é novo no canal, tem vários vídeos eu mostrando, pegando minha argamassa, peneirando e colocando a água. Peguei um potinho, coloquei 4 colheres de massa, colheres de sopa. E vou pingar 80 gotas do corante líquido azul. Quando coloco o corante, olha como que fica. Aí eu coloco um pouquinho mais de água e mexo. Olha como fica a cor desse azul. Só que eu quero um azul mais escuro. Então eu vou pingar 18 gotas do corante líquido preto. Olha como ficou a cor desse azul, azul escuro, azul marinho, bem escuro mesmo. Como eu falo em todos os vídeos, misturar muito bem, tanto o corante e mexer a massa, pegando o molde contra molde. É a tigela triangular. Ainda bem que eu fiz esse vídeo, porque eu postei lá no Instagram, no Reels, quando desenformei essa peça. Nossa, tive vários comentários se eu tinha feito o vídeo. Gravei por gravar, ainda bem, né? Então, passando a vaselina líquida no contramolde por fora e depois eu vou passar no molde por dentro. Essa tigela eu já fiz aqui no canal. É uma tigela acrílica, tanto o molde como o contramolde. Então eu estou pegando o pedrisco, essas pedrinhas, para fazer o peso na tigela na hora que for afundar. Agora pegando a cor e jogando na bacia em bolas. Depois eu pego o meu palito e faço o desenho. Está aí, vou colocar nas laterais para fazer aquele efeito. E depois eu vou jogar a massa tudo dentro do molde. Eu vibro o molde para acertar a massa. Aí eu venho com a cor para fazer o efeito na borda e no centro da tigela. Agora eu venho com o meu palito e faço os desenhos. Vou vibrar para as bolhas de ar subir e depois eu venho com um palito de dente ou de churrasco para furar as bolhas.
Eu fui pegar a madeira que eu achei melhor na hora de eu transportar a peça para colocar em outro lugar, para não danificar. Então, colocando o contramolde e afundando, colocando devagar. Tentem não mexer muito no contramolde quando tiver colocando, pois apresenta muitas rebarbas, tá? Então, vai afundando devagar, com auxílio do martelinho, a massa ela vai subindo. Quem não tiver o martelinho, pode ser qualquer outro objeto para ir batendo ou com a própria mão mesmo, tá? E depois eu vou colocar a fita crepe nas laterais para deixar mais seguro. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde e voltarei para desenformar. Deixei 3 dias no molde, então vamos tirar a fita crepe, tirar o pedrisco e tirar o contramolde. Olha que interessante, tá muito calor, muito quente esses dias. Então eu vou puxar o contramolde, só que ele vai soltar no molde. Olha, vocês estão vendo? Ele soltou do molde. Só que na hora que eu fui tirar o contramolde, tem que tirar devagarzinho. Eu machuquei um pouquinho a peça. Coloquei a toalha, né, que eu sempre coloco, que vocês sempre vê, para proteger a peça. Olha esses detalhes que vocês queriam ver como que eu faço. A peça ela tá bem molhada. Vou esperar secar bem mesmo, para mexer na borda. Na verdade, na hora que eu fui puxar, eu machuquei só um pouquinho. Então, eu vou passar a lixa-massa só quando estiver bem seca, que nem agora. Olha como que ela tá bem seca. Eu pego uma lixa-massa, eu uso essas lixas mais velhinhas, né? É só para dar o acabamento na borda. Eu não gosto de passar muito a lixa na argamassa, porque fica áspero e também estraga todo o desenho. Eu gosto que ela fique com a borda lisa, mas como infelizmente machuquei um pouquinho a borda, é só mesmo para fazer esse acabamento. Vocês vão ver depois. Pronto, ela está pronta para ser impermeabilizada. Voltarei com tudo limpo para impermeabilizar. Vocês até já sabem, eu passo resina acrílica à base de água. Vou passar na borda, por dentro e depois nas laterais. Eu passo 3 demão. A cada demão eu respeito em 4 horas. Vou fazer um pouco para mostrar e voltarei com a peça pronta. A peça ficou pronta, então o que eu vou fazer? Vou pegar essa cola instantânea e vou colocar a rolha. Essa rolha eu cortei em tamanhos iguais e vou colar para não danificar a peça e também não riscar os móveis. A tigela ficou pronta. Olha esses efeitos, esses detalhes. Então, é assim que eu faço. É muito fácil, é fácil e é gostoso de fazer. Comente aqui, gostaria de saber o que vocês acharam. Então, dá para fazer com vários efeitos, é só usar a criatividade. Essa tigela você pode decorar de sua maneira, colocando frutas de verdade ou frutas de mentira. Vocês estão vendo o que eu estou apontando? É que apareceu pequenas bolhas, mas foram só aí na parte de dentro. Olha como que ela ficou totalmente diferente. Estou dando
uma olhada no geral e procurando o detalhe que na hora de desenformar, que eu machuquei um pouquinho a borda. Nem aparece, porque eu dei uma lixadinha. E aí, gostaram? Deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Pessoas que gostam de fazer esse tipo de efeito. E também quero agradecer a todos pelo carinho. Vejo vocês no próximo vídeo.